Na Prever FM, você começa o dia bem informado. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Primeiro Jornal da Prever FM a médica endocrinologista e também nutricionista, doutora Bibiana Prada. Doutora Bibiana, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui. Recentemente você esteve num congresso de obesidade internacional. Isso, muitas novidades, passada. Não? Olha, tem bastante novidades assim em termos de dicas, de estilo de vida. É bem interessante, né? A gente percebe que, não vou falar o brasileiro, mas a pessoa, o ser humano come muito mal, né? Ainda continua, né? E isso pode causar, inclusive, a obesidade, né, doutora? Com certeza, né? Porque, infelizmente, os alimentos industrializados, eles acabam tendo um custo menor do que alimentos saudáveis. Então, houve até várias discussões a respeito de como que poderia ter políticas públicas de melhorar a alimentação. Porque é muito mais barato você comprar um alimento industrializado, rico em carboidrato, uma bolacha, um doce, do que você comprar uma verdura, uma fruta, no fim das contas. Então, infelizmente, as pessoas de mais baixa renda, elas acabam tendo uma alimentação não tão saudável, que predispõe à obesidade, porque são alimentos muito calóricos. E ao mesmo tempo deles serem calóricos, eles não têm os nutrientes adequados para a saúde, não têm as vitaminas, os sais minerais necessários. Então a pessoa ela se torna obesa e desnutrida ao mesmo tempo, entendeu? A gente percebe, principalmente nos Estados Unidos, anos anteriores, e acho que continua também, né, que a população era bem obesa, né? Comiam muito, bacon no café da manhã, enfim, alimentos gordurosos. Esse percentual está chegando no Brasil também? Tá. Então o Brasil, né, gosta de copiar as coisas ruins dos Estados Unidos. Infelizmente. E realmente passou a ter uma dieta assim, muito calórica, com alimentos ultraprocessados, fast food, esse tipo de coisa. E é uma pena, porque, como eu sempre falo, o Brasil é um país tropical, aqui o que planta dá. Né? Se a gente tivesse alguma política pública de... Por exemplo, existia no passado aquela política pública de fazer horta nos bairros. Eu não sei por que isso se perdeu. Porque isso ajudava muito as pessoas a terem alimentos mais saudáveis a baixo custo em casa. Né? Então, eu acho que isso precisa ser resgatado. Ter os presidentes de bairros que possam estar resgatando essas hortas comunitárias para as pessoas poderem se alimentar melhor. Mas o que a gente tem é que já 50% da população brasileira está acima do peso. 50%? Então, está com sobrepeso ou obesidade. Né? E esses dados até 2030... provavelmente com a doença, obesidade, vão ter uns 30% da população já, né, com obesidade. E por que é tão importante a gente falar de obesidade? Né? A gente pensa que é só um problema estético, né, de autoestima, mas não é, porque, como foi dito no Congresso, a obesidade por si, ela causa mais de 30 tipos de cânceres. Tá, então ela pode aumentar câncer de fígado, câncer de bexiga, né, câncer de intestino principalmente, né, aquele que a gente tem que fazer a colonoscopia. A obesidade por si pode causar insuficiência cardíaca. Né, então você tem um excesso de ingesta de amido, carboidrato, né, que vai virar triglicérides, vira colesterol. E açúcar, e essas substâncias vão intoxicando as artérias do corpo, inclusive as artérias do coração, né? E pode dar arteriosclerose, no fim até um infarto, só pelo fato do paciente ser obeso. Então é muito difícil a gente falar daquele paciente que é obeso, mas é metabolicamente saudável, porque tem coisas que vão além, né, do que a gente dosa no sangue. No sangue pode estar tudo bem, mas de repente está com uma alteração no fígado pela obesidade. Porque a gordura, ela não vai se depositar só do lado de fora do corpo, onde a gente vê. A pior gordura é aquela que está depositada em volta dos nossos órgãos. A gente não vê. Que a gente não vê, que está em volta do coração,
a que está dentro do fígado, né? Então teve uma mesa muito interessante falando de gordura no fígado e obesidade, né? Que a gordura no fígado, ela tem o grau 1, o grau 2, o grau 3, a cirrose e o câncer de fígado. Então, uma pessoa simplesmente por ser obesa, ela pode ter um câncer de fígado, né? Então é importante ir no endócrino para poder, inclusive, rastrear essas alterações no fígado do paciente e tentar reverter esse processo. Como que a gente reverte? É realmente com uma dieta saudável. E quando a gente fala em dieta saudável, a gente está falando em alimentos naturais, né? Então, a fala aqui é cortar mais e abrir menos, né? Descascar mais e abrir menos, porque você abre alimento industrializado e você descasca os naturais, né? Só que não só comer saudável em pouca quantidade. Porque eu tenho muitos pacientes no consultório que também estão lutando contra a obesidade e eles falam, mas doutor, eu como saudável, eu como isso, eu como chuchu, eu como não sei o que lá. Parabéns, continue assim, mas agora a gente vai reduzir a quantidade da ingesta desses alimentos. Entendi. Porque você pode também engordar comendo alimentos saudáveis, né? Então, isso é uma questão muito importante que a gente tem que ver. É importante saber também que as pessoas tenham consciência, porque o apelo comercial para que coma o alimento industrializado é muito forte. Todo momento, né, você tem em redes sociais, em TVs, outdoors por aí, né? E é mais fácil, né? Tá ao alcance das mãos, abrir o saquinho, né? Mesmo na rua, né? A gente tá passando na rua, às vezes, principalmente à noite, vem aquele cheiro de bacon, do lanche de algum lugar, de batata frita, de pizza. É difícil resistir também, né? Para a maioria das pessoas é difícil. E assim, como é que a gente consegue resistir? E você falou no início das hortas. Botucatu tem muitas hortas comunitárias. Inclusive na General Teles tem uma horta muito legal que às vezes aos sábados eu vou lá e compro mesmo. Tá? Mas para resistir a tudo isso, doutora, como é que a gente faz? Então, primeira coisa é a conscientização, né, de que alimentos industrializados, fast foods não fazem bem. Refrigerante não faz bem. Então, primeira coisa eu acho que é não ter em casa o que você não pode comprar, o que você não pode comer, tá? Então, se você não pode comer salgadinho, não compre, para você diminuir a questão da tentação, né? Então, a segunda coisa a primeira é ter essa percepção, a segunda é não comprar, a terceira vai, força de vontade. Mas o que acontece? Então, nós temos alterações químicas no cérebro, né? E também na microbiota intestinal, que fazem a gente querer comer algum tipo de alimento, né? Então, o nosso intestino, a gente fala que é o nosso segundo cérebro. As bactérias que vivem lá, elas acabam mandando mensagens para o nosso cérebro, inclusive para decidir o que a gente quer comer. Então, para melhorar essas bactérias, eu preciso começar a comer coisas boas, para as ruins morrerem de fome, e aí eu começo a me adaptar, né? É isso que acontece quando o paciente começa a fazer uma alimentação saudável. Daí ele fala, doutor, eu fui comer uma esfirra e eu passei mal. É lógico que você passou mal, você não tinha mais as bactérias que digeriam isso, né? Então vira um ciclo vicioso. Você começa a comer bem, você seleciona as bactérias mais saudáveis e essas bactérias mais saudáveis vão mandando estímulos para o seu cérebro para você continuar comendo bem. Interessante e vai isso, num gente? ciclo, né? É interessante. Está tendo muito estudo de microbiota intestinal sobre depressão também. Sobre diversos mecanismos, né? Então a gente fala que o intestino é o segundo cérebro nosso. Entendi. Agora, a gente pode também ter alteração bioquímica no cérebro, tá? Então, hoje em dia a gente considera a obesidade uma doença crônica, assim como hipertensão. Como é que eu trato hipertensão? Eu diminuo a dieta, perco peso e tomo remédio. Tá. Aí eu controlo minha pressão. Se eu parar com o remédio, o que acontece? A pressão volta a subir. A pressão volta. Obesidade é igual. Infelizmente, ela não tem cura, tá? Então, a gente trata como uma doença crônica. Então, a gente vai fazer atividade física, perder peso com uma dieta saudável e muitas vezes a gente lança a mão dos remédios, né? Até pouco tempo atrás, nós éramos órfãos de medicamento para obesidade.
pouquíssimas opções, né? Então, agora a gente está vivendo uma era que está tendo um boom de remédios seguros para tratamento da obesidade, né? E eles vão no seu cérebro, diminuem a fome, geralmente vão no estômago, diminuem o tamanho do estômago, fazendo você ficar saciado, né? Porque um problema é você ter fome, outra coisa é você ficar saciado. Então, eles atuam nessas duas coisas. Aí, geralmente, o paciente obeso tem gordura no fígado. Esse mesmo remédio vai lá no fígado, limpa o fígado, diminui a gordura do fígado, faz o fígado funcionar melhor. E tem estudos hoje com essas medicações de que elas vão evitar um infarto, porque você, como eu falei, né, a obesidade por si pode dar uma insuficiência cardíaca, um infarto. E tem estudos sugerindo que ela previne Alzheimer. Então, é um remédio que faz diversos efeitos. Então, a gente está na era dessas medicações. Tá certo. Em relação ao que você falou sobre gordura, por exemplo, no fígado, essas condições aí dentro no nosso metabolismo, tem como pessoas que são esteticamente magras, não são obesas, terem essas condições adversas na saúde? Tem, é o falso magro, né? Ele é o falso magro, que embora ele por fora ele esteja magro, por dentro ele está com depósito de gordura ruim em volta dos órgãos e pode ter a gordura no fígado. Isso pode ser geneticamente determinado ou então também acontece naquela pessoa que tem baixa massa muscular. E aí que entra a conversa sobre o tipo de atividade física que a pessoa tem que fazer. Então a gente sempre vai recomendar musculação com ganho de massa muscular. Então não adianta você ficar 10 anos com o mesmo pezinho, né? Você tem que ir progredindo, pondo pesos cada vez maiores para você poder ganhar massa muscular. E fazer um pouco de aeróbico também para poder queimar um pouco da gordura. Mas fazer só aeróbico, você vai correr o risco de perder gordura e massa muscular. Aí não vai resolver o problema, entendeu? Então precisa fazer as duas coisas para poder queimar. Foi bastante discutido, né? Várias aulas teve sobre gordura no fígado, obesidade e doença cardíaca, que elas estão relacionadas, né? Porque a gordura no fígado é uma representação do que está acontecendo no resto do corpo. Não é que se você tem só gordura no fígado. Se ela está no fígado, ela também está no coração. Ela também está na sua tireoide. Então aí os pacientes algumas vezes têm alteração da tireoide. Não é porque a tireoide não funciona, é porque ela está intoxicada de gordura. E na hora que perde peso, a tireoide volta ao normal, né? Então, o ultrassom do fígado, por exemplo, é um exame interessante, porque a gente consegue ter uma avaliação da gordura total desse paciente, de quão intoxicado ele está. A minha pergunta era justamente sobre isso, né? Como é que a gente sabe, de repente, a pessoa, como você falou, está magra por fora e, de repente, ela tem essa gordura acumulada nos órgãos, né? Quais são os exames que são feitos para averiguar isso? Geralmente a gente faz exames de sangue, né? Então a gente vai pedir colesterol, exames de fígado, TGO, TGP, ferritina, que se ela vier alta, ela prediz bastante uma inflamação no corpo. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica inflamatória. É uma inflamação que você tem no corpo, então por isso que a ferritina sobe, né? Pedimos, logicamente, os exames de tireoide, diabetes, colesterol, e a gente costuma pedir um ultrassom de fígado para poder suspeitar, né? A gente também pode fazer um cálculo para ver se a pessoa tem risco de fibrose, que chama FIB4. Então é um cálculo que leva em conta o TGO e TGP, que são exames do fígado, a idade do paciente e as plaquetas. E com isso a gente consegue calcular o risco de fibrose que esse paciente tem. E se ele tiver um valor alto, a gente manda ele para um exame que chama elastografia, que daí é o gastro clínico que faz. E dependendo do grau, né, que tiver essa elastografia, vai para uma biópsia para ver se está com cirrose ou câncer já de fígado. Doutora, então, é bem complexo, assim é muito, muito exame, muita investigação no paciente. E a gente pega esses pacientes que têm insuficiência cardíaca, né? Então, um dos sintomas da insuficiência cardíaca é falta de ar, né? Aí chega aquele paciente obeso com falta de ar, reclamando, ai, doutor, eu tô com falta de ar. Aí chega aquele paciente magro, ai, doutor, eu tô com falta de ar.
Qual dos dois você acha que o médico vai ter tendência de pensar que é coração? O magro. O obeso, a gente vai falar que é porque está obeso. Então, tem esse problema de subdiagnóstico de doenças no paciente obeso, porque tudo vai falar que é obesidade, entendeu? O paciente, estou com dificuldade de andar. É porque você é sedentário. Não necessariamente, ele pode estar com uma hérnia na coluna, alguma coisa assim. Então, a gente não pode culpar a obesidade de tudo. A gente tem que investigar. Né? É uma medicina investigativa. Não pode desprezar as queixas do paciente. Entrevista. 7h21, estamos com o primeiro jornal na Previra FM, conversando hoje com a médica endocrinologista, doutora Bibiana Prada. Esse congresso que aconteceu em São Paulo, congresso internacional, trouxe bastante novidades, doutora? Ele trouxe bastantes insights, assim, trouxe bastante medicamentos novos em desenvolvimento. O mais interessante foi o bimagrumab, que é um medicamento para perda de peso, que vai ajudar a ganhar massa muscular. Olha que fantástico. Está em estudo, não tem ainda... Não está disponível em mercado nenhum, e tudo sempre com, com orientação médica. Com resultados bem positivos, né? E eles falaram bastante assim de questão de dietas, né? Que essas dietas da moda, né? Fazer jejum intermitente, fazer low carb. Então saiu um estudo lá assim, falando assim, a pessoa que faz jejum intermitente faz low carb, ou aquela pessoa que só reduz as calorias dos alimentos, faz uma dieta hipocalórica, né? No fim do estudo, que eles fizeram um estudo de 2 anos, todos os pacientes estavam com um peso parecido. Então, todo mundo perdeu peso igual. A diferença é que é mais difícil você sustentar uma dieta low carb ou jejum intermitente. Então, depois de um tempo, os pacientes voltaram a ganhar peso. Enquanto que aquela pessoa que faz uma dieta hipocalórica, regradinha, ela manteve o peso e continua perdendo. Então, assim, a lição é que não adianta você ficar fazendo dieta da moda. É bem simples, é diminuir a quantidade de calorias da dieta. E quando comer alimentos saudáveis. Entendi. Entendeu? Então, eu achei que isso sedimentou bastante. É uma conversa que a gente já vem tendo há um tempo, mas trouxe mais estudos reconfirmando esse problema, né? Entendi. Em relação a um remédio que tem bombado aí nas redes sociais, muita gente tem comentado sobre o Ozempic. Qual a sua opinião sobre? O Ozempic, ele foi um divisor de águas no tratamento de obesidade, que é, como eu falei, né, nós éramos órfãos de remédio para obesidade. E o Ozempic, então, ele é de uma família de remédios que chama análogo de GLP-1, que agora os estudos estão todos baseados nessa família de tratamento, que é esse justamente que eu falei, que vai no seu cérebro, no centro da fome, diminui a fome, vai no estômago, aumenta a saciedade, diminui gordura no fígado, protege o coração, né? E tem estudos sugerindo que em doses maiores ele pode diminuir o Alzheimer, né? Então, é uma medicação muito boa para aquele paciente que ele tem fome, né? E ele vai reduzir bastante a fome. A gente percebe que os pacientes, além de perder peso, eles relatam um bem-estar muito bom. O efeito colateral dele acaba sendo náusea, então a gente vai titulando a dose devagarzinho. Mas hoje em dia é o remédio da hora, porque ele também, diferente dos remédios antigos para perda de peso, ele não vai alterar o humor da pessoa, né? Porque antes a gente tinha aquelas anfetaminas que não tem mais no mercado, tinha a sibutramina, que é um remédio que a gente usa ainda hoje, né? Mas é um remédio um pouco mais antigo, que tem o risco de alterar o humor da pessoa, deixar a pessoa um pouco mais acelerada ou até com um pouquinho de depressão. E os remédios da família do Ozempic, os GLP-1s, eles não vão interferir nos neurônios da emoção. Então, eles são bem mais seguros em todos os aspectos, né? Por isso que eu falo que a gente está achando uma luz no fim do túnel para o tratamento da obesidade. Falando ainda de medicamentos, doutora, a Merielis mandou uma pergunta aqui. Ela gostaria de perguntar a respeito do Psyllium, se é verdade que ele é um aliado para a inibição da fome. Muito bom, Merielle. Assim,
O psyllium é uma fibra, tá? E ele é muito ajudado, então, para fazer bolo fecal. Então, você vai comer essa fibra. É importante que a gente tenha uma boa ingesta de fibra durante a dieta. E ele pode também aumentar um pouquinho a saciedade, porque na hora, não sei se vocês já diluíram o psyllium em água, ele vira uma gosma, né? Então, aumenta a saciedade da pessoa. Ele pode, sim, ser um aliado para o tratamento, sim. A gente usa psyllium e usa aveia para esse fim. Tem mais uma pergunta aqui, Opa, desculpa, Márcio. Márcio. Imagina. A Vanessa, do Jardim Paraíso, perguntou se estimular insulina comendo alimentos saudáveis a cada 3 horas pode gerar diabetes. Você estimular a insulina, se você comer alimentos que provoquem aumento da insulina, você vai ter cada vez mais fome, porque a insulina é um hormônio que ele aumenta a fome, tá? Então, e aí você vai comendo mais, e aí você vai engordando, e aí você tem chance de ficar um diabético porque você está acima do peso, não pela insulina em si, né? Então, a gente sempre fala em comer alimentos pouco calóricos, sem abusar desses alimentos, para que você também não tenha uma hipersecreção de insulina, que vai aumentar a fome, vai fazer você comer mais, você engorda, e aí sim você tem chance de ter pressão alta, diabetes, obesidade. Doutor, é muito comum, de repente, chegar um paciente no seu consultório obeso e sendo acompanhado, um jovem, por exemplo, sendo acompanhado da mãe e do pai também obesos, que não adianta, por mais que ele tente, né, a alimentação da família já está viciada, né, se come mal, se comem alimentos muito calóricos, e para mudar todo esse conceito familiar de alimentação, doutora? Então, tratar criança e adolescente com obesidade é um desafio, porque você tem que tratar os pais, você tem que tratar a família, né? É o que eu sempre falo quando eu atendo uma criança ou adolescente. Não adianta eu mudar a dieta dele, vai ter que mudar de todo mundo. Primeiro assim, porque até para um adulto, né? Eu gosto de quindim. Então eu estou em dieta, eu não posso comer um quindim, mas você põe um quindim na mesa para você comer? É sofrimento, muito, né? Então a família tem que fazer a questão da reeducação alimentar junto, a pessoa tem que fazer atividade física junto, então a família inteira tem que mudar o estilo de vida, né? E se o pai e a mãe também estão acima do peso, seria interessante eles também, né, passarem consulta para a gente poder ver se eles precisam de algum medicamento que possa auxiliar nessa perda de peso deles também, para que eles possam estar funcionando de forma harmônica. E é gratificante para um profissional, de repente, depois de um tempo de tratamento, de acompanhamento do paciente, ele voltar no consultório, perder o peso, Nossa. Ele gosta de comer o brócolis, a cenoura, mudou os fast foods da vida, enfim. Tem pacientes que conseguem fazer isso e é muito gratificante. Você está acompanhando o sucesso da vida da outra pessoa, né? Você está testemunhando a mudança. Entendi. É bem gostoso. Entendi. Isso daí. Em relação a diabetes, vocês têm percebido um aumento dos diagnósticos dessa doença? Diabetes? Sim, porque está tendo mais obeso e com a obesidade ela provoca, né? Então a obesidade seria o central, ela provoca mais diabetes, provoca mais hipertensão, provoca mais problemas pulmonares, provoca mais problemas cardiovasculares. Então a gente está vendo um aumento sim de diabetes tipo 2, porque a população está engordando. Diabetes tipo 1, que é o da criança e adolescente, que é aquele autoimune e tal, também tem aumentado, né? Não se sabe muito bem, mas imagina-se que seja por poluição e por conservantes de alimentos. Então está todo mundo exposto, por isso que está aumentando essas doenças autoimunes também. Então os dois tipos de diabetes eles estão aumentando. Se eu tenho um avô diabético, um pai diabético, eu vou ser teoricamente um diabético? Você tem um risco muito grande. Propensão, né? Uma propensão. Então, o que a gente fala para essas pessoas? A gente tem que fazer o tratamento preventivo. O que seria o tratamento preventivo? Atividade física intensa, alimentação saudável e não engordar. Aí você consegue driblar essa propensão que você tem. Exames também periódicos, né? Para poder Sim, saber se... fazer acompanhamento.
Eu já tive alguns pacientes que vão no consultório, aí eles acham que em uma única consulta, com um único remédio, 1 mês, pronto, vai resolver o problema, né? Então, infelizmente, não é assim ainda. Eu espero que um dia a gente chegue a ser assim. Poder tratar diabetes, obesidade que nem gripe, né? A gente tem que explicar para o paciente que é um tratamento de longo prazo, né? A gente vai virar parceiro durante um tempo, né? Para ajudar esse paciente a perder o peso progressivamente e continuamente. Isso seria muito bom. Uma consulta não vai resolver. A Juliana perguntou sobre o Ozempic. A Soraya, que aliás trabalha no Grupo Prever aqui na Funerária São José, ela perguntou que a doutora poderia falar a respeito do Monjauro. Monjauro. Então, o Ozempic é o que tem no mercado brasileiro hoje em dia. Vai sair agora, em agosto, o Vegone, o Wegovy, eu sempre digo, é o Wegovy, que é a mesma substância que o Ozempic, que é a semaglutida, mas numa dose maior. Então, enquanto que no Ozempic a gente espera uma perda de peso de 10%, 12%, com o Wegovy ele é a mesma substância, a semaglutida, só que na dose de 2,4 miligramas. Então, a gente espera a perda de peso de 15% a 17%. Tá? E o Monjaro, ele é a tirzepatida, que daí ele é um análogo do GLP-1 com o GIP. Então são 2 substâncias para perder peso na mesma seringa. Enquanto a semaglutida é uma só, o Ozempic de 1 miligrama, o Wegovy de 2,4. O Monjaro é a tirzepatida, que na verdade é o análogo do GLP-1, com um análogo do GIP, que também vai auxiliar a perder peso. E esse, assim, a gente está esperando para chegar no Brasil, já tem nos Estados Unidos, com muita ansiedade, porque ele vai fazer você perder peso 24% do peso, que é praticamente a mesma coisa que uma cirurgia bariátrica. Então, se a pessoa... Ela não vai ser vai ser tomar o remédio, provavelmente, por anos e anos, tá? Mas ela vai substituir a cirurgia bariátrica em termos de... Vai se equiparar à perda de peso da cirurgia bariátrica. A gente está falando tudo isso, está falando nome de medicamento, e sempre lembrando que tem que procurar um profissional, né, adequado para fazer realmente a sua consulta, para ter a prescrição desse profissional, tá, para ver se esse medicamento é adequado a você, com exames e tudo mais e acompanhamento. Né? Sem dúvida nenhuma. E nós temos uma participação aqui também da Valéria Rodrigues, e ela disse que ela teve diabetes gestacional com a primeira filha, que hoje tem 22 anos, e pergunta se ela ainda tem chance de desenvolver diabetes e a filha dela também. Tá, Valéria. Boa pergunta. Sim, na verdade, todas as mulheres que tiveram diabetes gestacional, elas têm um risco de 50% de se tornarem diabéticas ao longo da vida. Então, fica a mesma regra para você. Alimentação saudável, em pouca quantidade e atividade física. E fazer os exames regularmente, tá? Porque à medida que a gente envelhece, só o fato da gente envelhecer já aumenta o risco de se tornar diabético. Agora, uma pessoa que tem uma tendência, o risco aumenta bastante. Tá certo. Doutora Bibiana, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal. Tá vendo que o pessoal tá... muitas perguntas aparecendo, é um assunto realmente que mexe com o dia a dia das pessoas e com certeza vai ser convidado a outras vezes. Muito obrigado. Eu agradeço porque eu tenho bastante mais temas para falar de obesidade, né? Lá teve uma aula sobre obesidade e apneia do sono. Então a gente sabe que 80% dos pacientes que estão acima do peso, eles têm um risco de ter apneia do sono. E qual que é o problema da apneia do sono? Ela aumenta o risco de um infarto, ela aumenta o risco de ser hipertenso, ela aumenta o risco de ficar diabético, diminui a qualidade de vida, porque a pessoa fica cansada durante o dia. Né? Tanto que eu comprei lá um aparelho de polissonografia, que eu estou deixando lá no consultório, para a gente poder rastrear esses pacientes. Porque eles não sabem nem o que é a apneia do sono, nem imaginam o que é rastrear isso daí. E com o tratamento, tanto da perda de peso ou em casos graves usando o CPAP, melhora muito a qualidade de vida desses pacientes e diminui a incidência, então, de infarto, de diabetes nesses pacientes e auxilia também na questão da perda de peso.
Vamos marcar uma nova data, então, para falar sobre isso também. Muito Com obrigado, viu, certeza. doutora? Nada, eu que bom dia, agradeço. viu?